Olá, mundo do samba, lá Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Sou Emerson Porto Ferreira. Daremos sequência ao nosso podcast com o nosso quadro Aprendendo com os Enredos. Hoje, mais 3 enredos que a gente falou na semana passada. Hoje, portanto, a gente vai falar dos enredos da Mocidade Alegre, do enredo do Império de Casa Verde e o enredo do Colorado do Brás. Então, são 3 enredos aí, portanto, que tem, acho que como grande ponto, a centralidade feminina, né, que é algo que a gente ressaltou, né, no episódio passado e que eu acho que se faz presente para também quando a gente vai fazer, né, essa abordagem aqui do enredo das escolas, no caso, Mocidade, Império de Casa Verde, Colorado do Brás, em que essa questão do feminino é muito mais presente, né? É literalmente o centro, né? A centralidade de toda a obra, né? Todo o aparato narrativo dos enredos. São 3 enredos muito bons. Eu acho que aqui a gente tem inclusive o enredo mais original do Carnaval de São Paulo, que é o enredo da Colorado do Brás. A gente tem talvez um enredo com uma pegada um pouco mais histórica, que é o enredo do Império de Casa Verde, que leva ele para um lado um pouco mais barroco, de enxergar inclusive a mulher negra. E eu acho que o enredo da Mocidade Alegre é um enredo um pouco mais clássico, né? Se a gente for enxergar assim os enredos de carnaval, né? Uma homenagem e tudo mais. Então a gente vai falar aqui do primeiro enredo que a gente falou na semana, que foi o enredo exatamente do Império de Casa Verde, um enredo sobre os balangandãs. Eu acho que o grande ponto, né, quando a gente pega esse enredo, né, e entendê-lo como um todo, é a compreensão de que um objeto ele carrega, né, um valor histórico, um valor de pertencimento identitário muito forte para grupos étnicos, principalmente a população de negros escravizados que vive, né, e sobrevive na região da Bahia ali no final do século, ali no século 17, 18, em especial. Então essas mulheres, né, essa grande maioria que se localizam, né, na cidade de Salvador, elas são dentro de uma rede de solidariedade, mas principalmente uma rede, uma conexão de ideias que as colocam exatamente num protagonismo muito forte dentro da sociedade soteropolitana. Então essas mulheres negras, eu acho que a gente pode até extrapolar um pouco, porque se a gente vai para regiões como Recife, regiões como São Luís, regiões como o próprio Rio de Janeiro, que são grandes centros urbanos, né, Olinda também, são grandes centros urbanos da sociedade colonial, principalmente nessa região litorânea. A gente pode citar aqui também Mariana, Ouro Preto, mas essas mulheres, elas têm um protagonismo muito forte, né? Elas são donas de redes de solidariedade e de redes de sociabilidade muito fortes. Então elas não são qualquer pessoa dentro dessa sociedade, por mais que ela seja escravocrata. Essas mulheres, portanto, elas têm um protagonismo de ação e não é à toa, né, que quando elas conseguem, dentro desse sistema de escravidão urbana, ou seja, elas têm a possibilidade de conviverem em sociedade, ou seja, elas não ficam num ambiente de reclusão, como por exemplo a região, por exemplo, de roça, de lavoura. Então elas estão dentro da área urbana e ao mesmo tempo elas conseguem, né, penetrar nessa sociedade e penetrando dentro da sociedade elas conseguem, portanto, conquistar prestígio. E um desses prestígios colocam exatamente a possibilidade de ganho. Por isso que elas são negras de ganho, na sua grande maioria. Então essas mulheres escravizadas, elas conseguem comprar parte de sua alforria, e comprar a parte de sua alforria, elas também conseguem ampliar o seu protagonismo e conseguem também comprar outras alforrias e assim por diante. Então, o que era muito comum dentro dessas mulheres era exatamente os colares, eram a penca de peduricalhos que elas carregavam, que se chamava aí, portanto, balangandã. Esses balangandãs, eles tinham várias possibilidades de interpretação. Eles poderiam ser amuleto, eles poderiam ser guia de corpo, eles poderiam ser superstição, eles poderiam ser artigos religiosos. É uma mistura exatamente de saberes e crenças de origem de África, mas ao mesmo tempo indígena, ao mesmo tempo católica, já que elas tinham ali, portanto, crucifixos, se tinha ali
pombas do Espírito Santo, você tinha figas, você tinha, dependendo da situação ali, algum, por exemplo, algum pingente que dentro carregava ali uma erva e assim por diante. Então essas joias, né, que a grande maioria elas eram em prata, mas também você encontrava elas em ouro, ornavam, né, colocavam essas mulheres enfeitadas. Então, além delas serem vistas e elas terem toda essa atividade de protagonismo, elas se enfeitavam. Então acho que o grande acerto do enredo do Império de Casa Verde, feito esse pelo Tiago Freitas, é exatamente colocar a história no ponto de vista, vamos dizer assim, clássico mesmo, né? Um enredo também clássico nesse sentido, né? Porque coloca exatamente a mulher negra como protagonista e ela se coloca, né, a, numa centralidade. Então esses colares, esses balangandãs, que eram adorno de enfeite, eram adorno de proteção, com o passar dos anos e também com o fim da escravidão, eles se tornam exatamente parte da identidade dessas baianas. E aí não tem como não falar, né? Não tem como não mencionar o papel não só da religiosidade, né, da religião de matriz africana, mas principalmente dessa ideia, né, dessa relação existente do próprio mito de uma baiana, né? Já que muitas dessas baianas usam esses adornos, né? Usam esses balangandãs, essas pencas, para exatamente uma joia, né? Por isso que a escola coloca isso. Inclusive o título do enredo, né? Então por isso que eu acho que esse é um dos melhores enredos do carnaval. Eu acho que o grande ponto do enredo, né, que faz eles ter assim, uma atenção de que talvez ele possa ir para rumos um pouco perigosos, é exatamente essa questão do vai e volta, né? A escola não consegue aprofundar essa realidade, mas eu acho que essa falta de profundidade é até justificável. Eu acho que a escola consegue encontrar elementos como, por exemplo, essa associação com o samba, né? Já que as baianas, né, das escolas de samba usam seus balangandãs, usam seus colares, usam suas pulseiras, e nesse sentido, parte do que é ser a baiana clássica é exatamente o uso desses adornos, né, desses balangandãs. Então acho que é um enredo muito oportuno, acho que muito interessante, é a cara é a cara do Império de Casa Verde quando ele surge. O Império de Casa Verde tinha essa pegada histórica, né, tinha essa pegada de densidade narrativa, que eu acho que esse enredo resgata isso da escola. E por isso que eu acho, né, e eu tenho essa visão, pelo menos, de que o Império de Casa Verde é o grande favorito a ganhar o Carnaval de São Paulo, porque este é o Império de Casa Verde que se consolidou e gerou, né, o que a gente conhece hoje como desfile de escola de samba contemporânea, principalmente aí na era do AMB. Depois a gente falou do enredo da Mocidade Alegre, exatamente sobre a Léa Garcia. Léa Garcia é uma das principais atrizes, né, do nosso país. Ela que tem talvez o seu grande auge exatamente no aspecto ali do cinema. Mas acho que o mais interessante, né, do enredo da Mocidade Alegre, que eu considero o grande enredo do Carnaval de São Paulo também, é exatamente conseguir fazer uma biografia, mas ao mesmo tempo colocar um aspecto ficcional e eu diria até que original de falar da história. Vamos pegar aqui o exemplo Marília Pêra, né, que foi enredo na Mocidade Alegre, quando a escola foi vice-campeã, lá em 2015. E aquele enredo ele era exatamente semelhante a isso, né? A escola pegava ali Baco, pegava ali o aspecto do teatro grego e fazia essa relação com a Marília Pêra, né? Pegava ali todas as fases de entretenimento, da arte que ela encenava e assim por diante fez assim um enredo e a coroação, né, da Marília Pêra em vida. Aqui na Legacy é muito semelhante, mas eu acho que a escola acerta num aspecto muito interessante e até mesmo acho que é uma grande sacada, que é exatamente fazer essa associação entre Léa Garcia e o seu orixá de cabeça, que é o Xumari. O Xumari que é seu orixá da chuva, o orixá dos ciclos, o orixá dual, né? Ele é homem e mulher ao mesmo tempo. É um orixá associado exatamente com, por exemplo, o,
né, o homem e a mulher, mas ele é um orixá, né, que se transmuta, né? Ele não tem um gênero específico, né? Ele é muito fluido nesse aspecto. E eu acho que o interessante, né, é porque a própria carreira da Léa Garcia é muito semelhante à de Oxumaré, né? Ela sempre está em ciclos, ela está sempre se renovando, ela está sempre indo a novos encontros e a novas realidades. Então acho que essa ideia de juntar a Léa Garcia e a sua história com o seu orixá de cabeça, que é o Oxumaré, é o grande acerto. E além disso, é um dos quadros de Abdias Nascimento, que é exatamente Leia e Oxumaré, né? Que é exatamente a logo, né? A logomarca da escola. Então acho que nesse aspecto, nesse sentido, é muito interessante a escola fazer essa junção de elementos que poderiam ser totalmente distintos, mas se encontram, né, dentro dessa realidade. E eu acho que isso faz esse enredo ser bastante interessante, mas ao mesmo tempo muito inteligente, por esse sentido. Então a escola faz uma espécie também, né, que a gente falou lá na nossa postagem, quase que um gurufim. É quase que um gurufim artístico, porque o ponto de partida da ideia do enredo é exatamente que Léa Garcia não recebeu o seu prêmio, né, de homenageado do Kikito de Ouro no Festival de Gramado, e foi exatamente este o impulsionador deste enredo, né, pelo menos é o meu ponto de vista, que eu acho que a escola faz, de certa forma, um gurufim, né? Ela celebra a vida da Léa Garcia e assim vai trazer tudo que é de impactante da sua obra. Então a gente vai ter o teatro, em especial o Teatro Experimental do Negro, em especial a Rapsódia Negra, o Filho Pródigo, o Imperador Jones, o Sacrilégio e claramente o Orfeu da Conceição. A gente tem um aspecto aí das novelas, a gente tem Escravizaura, a gente tem Marina, a gente tem A Viagem, entre outras várias novelas. Aí a gente vai ter os filmes, em especial claramente o Fio Negro, né, o Fio da Conceição, né, no caso o Fio Negro, Deusa Negra, Gangazumba, Filhas do Vento e assim por diante. Então a escola faz esse compilado, mas de uma forma de como se estivesse numa premiação, para no final aí sim homenagear em vida, né? Não em vida, né? Porque ela não vai estar presente em corpo, mas com certeza estará presente em alma e em espírito nessa grande homenagem. Então ela recebe este Kikito de Ouro que a mocidade a entrega. Então acho que é um enredo muito interessante, acho que é um enredo que tem uma potencialidade. A Léa Garcia foi uma pioneira nas artes, em especial no protagonismo feminino negro nas novelas, nos filmes e no teatro, mas especialmente em filmes, né? Porque a Léa Garcia ela tem uma filmografia muito respeitada, além, é claro, do teatro. Então acho que é um enredo muito bom, fantástico. Eu sei que é enredista, mas eu não vou citá-lo porque a escola não divulgou a sinopse, o que é uma tristeza para um enredo desse. Mas fica exatamente nossos votos de que talvez esse seja o grande enredo do Carnaval de São Paulo e um grande achado aí, portanto, da Mocidade Alegre para 2026. E a gente encerrou a nossa semana, né, na sexta-feira, com um enredo que, no meu ponto de vista, é o enredo mais original, é um grande achado do Carnaval de São Paulo, é um enredo que dá um frescor, um ar de contemporâneo e nos faz lembrar, né, que Carnaval é isso, né? É o deboche, é dar risada e ao mesmo tempo gerar reflexões, né? Então a Colorado Brás, quando ela faz esse enredo, a bruxa está solta, né? Ela faz um duplo sentido, porque a bruxa está solta, a gente pode interpretar de várias formas. A bruxa está solta, né, como uma expressão, um jargão popular, né, as coisas não estão dando certo, então parece que as bruxas estão passando na nossa vida. Ou a bruxa está solta exatamente no aspecto, na perspectiva de que algo vai acontecer, algo místico, algo fantástico, uma feitiçaria muito grande está por vir. Então, nesse aspecto, a escola também faz essa alusão a um grande sabá, como se ela fosse promover um grande ritual. E eu acho que aí também tem duplo sentido. Porque esse sabá pode ser relacionado o que é exatamente a representação dele, né, que é essa queima de várias mulheres em ritual que acontece lá na Europa, e também, né, por exemplo, a de Salem, que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos.
Mas acho que é interessante nesse aspecto que esse grande sabá também pode ser uma rememoração, um reposicionamento de entender o que é bruxa, né? O que é vir a ser uma feiticeira. Então, bruxa, e acho que é muito interessante no enredo, porque o enredo faz uma linha histórica, quase que antropológica, de entender o termo, né, o conceito em si. Eu acho que o mais interessante é que ele faz redirecionamentos. A bruxaria não é só a Europa, não é só os Estados Unidos. A ideia de feitiçaria, né, a ideia de enxergar a bruxa ou algo ser bruxólico, né, ou bruxesco, não sei se existe essa palavra, mas o que faz existir a ideia de bruxaria é a ideia de feitiço. E feitiçaria, ou essas bruxas, elas não existem em vários ritos, em várias sociedades antigas, e isso sempre foi demonizado, principalmente com a consolidação e com a efetivação do cristianismo como a grande religião centro do Ocidente como um todo. Então, nesse aspecto, as bruxas fora da Europa, elas vão ser associadas com as feitiçarias. Então, a gente tem as agés, a gente tem os maores, a gente tem as adjãs, a gente tem vários outros tipos de sociedades, por exemplo, as indígenas, em que a feitiçaria, essa pagelança, é uma forma de encontrar o sagrado, mas ao mesmo tempo de cura. E na Europa, a feitiçaria ela está associada exatamente a isso, porque é o que se chama de feitiçaria ou bruxaria mecânica. Então você usa ervas, fogo, outros elementos para gerar exatamente algo. E a grande maioria das feitiçarias era exatamente de cura. Não necessariamente era para fazer mal a alguém. Né? Então, nesse sentido, a bruxaria na Europa, quando ela explode exatamente ali na Idade Média, ela vai estar sempre associada a essas religiões pagãs, em que essas práticas, né, de relação com ervas, com estes elementos naturais, vão ser relacionados a essa feitiçaria, ou seja, coisas que, vamos dizer assim, o sagrado católico não enxergava como algo positivo. Então, por isso que na Inquisição, em especial a Inquisição moderna, a gente vai ter literalmente uma queima de bruxas. Então, a gente vai ter bruxas queimadas na fogueira, bruxas perseguidas, bruxas mortas. E na grande maioria, essas pessoas não eram necessariamente bruxas, né? Elas eram acusadas de feitiçaria. Então, muitas doenças, né? Muitos aspectos dessa sociedade que não se tinha como explicar, era associado com bruxaria. E a grande maioria das pessoas que vão ser acusadas de bruxaria são mulheres, porque elas eram julgadas como inferiores aos homens e, portanto, mais suscetíveis a essa relação com o demônio, né? Essa relação com algo que não era certo. Então as mulheres elas vão ser totalmente estigmatizadas nessa bruxaria, e principalmente ali, né, quando a gente fala de Inquisição moderna, essa Inquisição que está acontecendo a partir do século XVI, então no século XVII, século XVIII, era muito comum a gente ter mulheres acusadas de feitiçaria, né? A gente tinha no Brasil, inclusive, várias mulheres negras escravizadas que foram acusadas de bruxas, e boa parte delas foram levadas exatamente para a África. Uma delas é a Gotime, né? Ela foi acusada de bruxaria, por exemplo. Então, nesse sentido, a ideia de bruxa, a ideia de feitiço, é um ataque quase que histórico à condição da mulher. No tempo presente, né, e aí já puxando aqui para o século XIX, mas especialmente século XX, século XXI, a bruxaria vai tomando outros rumos. E a gente vai ter a Wicca, a gente vai ter vários outros tipos de grupos que se associam, né, ou se assimilam com essa ideia de bruxaria. E aí a mulher ganha um outro protagonismo, porque aí surge, né, a famosa frase, né, as filhas das bruxas que vocês não conseguiram queimar, ou que vocês queimaram. E aí a bruxaria, né, o ser bruxa, toma-se um papel de gênero, um papel identitário. Então, se você acusava essas mulheres no passado, vamos dizer assim, hoje elas são acusadas, mas elas têm mecanismos de luta, mecanismos de defesa e, portanto, mecanismos de encontrar soluções e quebrar essa realidade existente. Então, acho que é muito interessante
além de ser claramente a bruxa um ícone pop, um ícone de fábulas, de lendas, e aí todo esse estereótipo que eu acabei de falar recai nesse sentido. Então a bruxa é sempre a vilã, ela é sempre a invejosa, ela sempre vai buscar mecanismos de atacar a mocinha, o mocinho e assim por diante. Então acho que é um grande acerto da Colorado Brás, é uma escola que não tem grandes orçamentos. Eu acho que isso não vai acontecer, mas esse é um enredo que tem múltiplas soluções estéticas para além do óbvio e que pode gerar aí, portanto, um desfile muito interessante e que eu espero, né, que consiga reproduzir ou gerar esse questionamento que eu acho que é um enredo com esse potencial. Então acho que são três grandes enredos, acho que aqui a gente tem três enredos que são facilmente visíveis, né, em grandes escolas, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Vitória, em Santos. Esses enredos aqui são enredos que têm poderes de serem clássicos. Eu acho que são três bons enredos que geraram, inclusive, três sambas interessantes. Então, acho que nesse aspecto, tanto a Mocidade, quanto o Império, quanto a Colorado Brás, tem grandes obras. Eu acho que isso pode se refletir na pista, espero que de maneira positiva. Esse foi o nosso episódio de hoje. Semana que vem não, quarta-feira, a gente traz o nosso episódio sobre o que esperar do julgamento do Carnaval de São Paulo. E na semana que vem a gente retorna aí, portanto, com Aprendendo com os Enredos. E aí com os três enredos que a gente vai ver nessa semana: Dragões da Real, Gaviões da Fiel e da Tom Maior. É isso, gente. Até mais e a próxima. Não esqueçam e nunca deixem de sambar. Tchau.